Começar em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Diz aí a palavra do Senhor, Romanos, deixa eu botar uma coisinha aqui por causa do vento. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que isso, pastor? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então aqui nesse texto, meus irmãos, está falando aqui sobre nós não nos conformarmos. O que é se conformar? É você se submeter, é você se conformar com aquela situação, entrar em acordo, aceitar. E está dizendo aqui, não se conforme com o mundo. Quando a gente fala mundo, o mundo, Jesus diz que o príncipe desse mundo é o diabo. Então nós podemos levar para o sentido do diabo que domina o mundo, da carne que domina o mundo, do pecado. Enfim, a gente vê o materialismo, a gente vê o egoísmo, a prostituição, a promiscuidade. Tudo isso domina o mundo. Está dizendo aqui, não se conforme com o mundo. O que nós temos que fazer? Diz aí, transformar o nosso entendimento. Então, por exemplo, meus irmãos, uma pessoa do mundo ou natural, ela conclui que ter muito dinheiro é ser feliz. Ah, pastor, feliz é o político lá que rouba milhões e está lá montado na grana. Esse aí é feliz. Isso é o que o mundo diz. O mundo diz que é dos espertos, daqueles que passam a perna nos outros. O mundo muitas vezes fala que quem é feliz está lá cheio de prostituição, de mulheres, de festas, de vícios. Ah, esse aí é o feliz. Está dizendo aqui, não se conforme com isso. Você não pode ter mais esse entendimento natural, mundano. Nós temos que transformar o nosso entendimento e entender que vale muito mais a pena estar com Deus na nossa vida, estar na presença de Deus, estar cuidando daqueles que Deus nos deu, do que estar vivendo segundo o mundo. Você está compreendendo? Então ele diz, transforma. Eu quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus sabe o que é melhor para você, Deus sabe o que é melhor para mim, para todos nós. Ele sabe muito mais do que nós mesmos. Só que para eu experimentar esse melhor de Deus, eu não posso viver com a minha mente igual a do mundo, achando que o dinheiro mostra quem eu sou, que as coisas materiais mostram quem eu sou. Nós podemos levar até a nível de igreja, Às vezes a pessoa olha para a igreja cheia, estourando de pessoas, e ela diz, essa igreja é de Deus. Olha para uma igreja com menos pessoas e acha que não é de Deus. Só que, por exemplo, esse é o entendimento do mundo. O que Jesus fala? Que a porta é estreita, o caminho é apertado e poucos entrarão por essa porta. Jesus usa a expressão, poucos entrarão por essa porta. Claro que a gente não vai se conformar com igrejas vazias, queremos salvar o maior número de pessoas, mas não é o que os meus olhos mostram que realmente identifica se é de Deus ou não, e sim a palavra, o Espírito Santo, a comunhão com Deus. Você está compreendendo? Então Jesus mesmo fala sobre isso. Então o entendimento do mundo é diferente do entendimento da Bíblia, da palavra de Deus. Então o entendimento do mundo acha que uma pessoa bem sucedida é aquela que tem muito dinheiro. Não que Deus não te prospere. Se você tem o dom para ser rico, Deus vai te prosperar, mas você não vai colocar o dinheiro acima de Deus. Amém, irmãos? Então o que a gente vê? O mundo mostra uma forma,
de felicidade, de sucesso. A Bíblia nos mostra outro. E como que está o nosso entendimento? Nós ainda olhamos de maneira carnal, natural, ou nós mudamos a maneira de pensar e entendemos que o bem-sucedido é aquele que está bem com Deus, é aquele que está em paz com a família, que está sendo feliz ali com o convívio com as pessoas, está indo bem com Deus. Quem é a pessoa abençoada? É aquele que tem tudo no mundo, mas não tem a presença de Deus, ou aquele que tem a presença de Deus, que tem pessoas ao seu lado, tem a sua família. Você está compreendendo? Então nós temos que analisar e ver. O mundo diz que ter festa e vícios é ser feliz. Eu entendo que não é isso a felicidade. Então eu vou mudar o meu entendimento. Agora vamos levar para o lado também. Nós falamos relacionados a materialismo, a avareza, até mesmo pecado sobre isso, né? Que o mundo mostra que isso é ser feliz. Jesus disse: quem perder a sua vida por amor a mim, achará vida, né? Então eu entendo que o que o mundo apresenta não é vida. Eu vou transformar o meu entendimento e entender que com Jesus eu encontro a vida verdadeira. Agora nós podemos levar para o lado também de fé, de bênçãos, né, irmãos? Quantas pessoas o entendimento dela continua o mesmo? Como assim, pastor? Ela veio para Jesus, ela está até na igreja, ela está até tirando pecados da sua vida para agradar a Deus, só que o entendimento dela, o pensamento dela ainda é carnal, natural. Ela ainda acha que o sofrimento dos pais vai continuar trazendo sofrimento para ela. Ela ainda olha com os olhos físicos para um problema e ela diz: isso não adianta, nunca vai mudar. Ela olha para uma situação familiar, para uma situação de saúde, para uma situação financeira, e ela olha de maneira natural, só pelo que os olhos dela enxergam, e ela não olha pela fé. Ela não mudou o entendimento que quando nós estamos sozinhos, nós não conseguimos nada. Jesus diz lá na parábola da videira: sem mim nada podereis fazer. Mas ao contrário, a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível ao que crê. Então, se eu tiver um entendimento que eu tenho Deus, que se eu crer é possível, eu vou vencer aquela situação, eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, relacionado ao modelo que o mundo, que a carne apresenta de felicidade, né, que é pecado, é prostituição, é coisa desse tipo, nós entendemos que não é nisso que está a felicidade, e levando para o sentido também natural, sobre fé, sobre vencer problemas. Pastor, mas lá na minha volta todo mundo está na miséria, eu também vou aceitar a miséria. Pastor, na minha volta todo mundo está doente, eu vou aceitar a doença. Pastor, todo mundo se separa, destruições nos casamentos, na vida das pessoas, eu vou aceitar isso também na minha família. Isso é se conformar, é aceitar. Eu aceito se eu não usar a fé. Se eu continuar no modo natural, aí eu vou me conformar com as situações de problema, de derrota. Eu vou me conformar com aquilo que o mundo está ditando para mim. Lá em Tiago a gente encontra o Espírito Santo usando ele e falando sobre as nossas palavras, que elas são, a língua, né, é como o leme do barco, a direção do barco. Então, trazendo para nós temos que tomar a direção da nossa vida. Esse é o entendimento que a Bíblia nos dá, que as nossas palavras têm poder. Tudo foi criado com o poder da palavra. E se eu quero criar uma solução de um problema, uma melhora na minha vida, as minhas palavras, o meu entendimento. Lembra que quando a gente fala entendimento, pensamento, mente, coração, é a sede de tudo, né? Dos pensamentos e sentimentos. E Jesus diz que a boca confessa o que o coração está cheio. Então, se a minha mente estiver cheia de naturalidade, pensando em desespero, com medo dos problemas, eu vou falar só coisa negativa.
e isso consequentemente não vai trazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, se eu mudar o meu entendimento, automaticamente eu vou começar a falar a palavra de Deus, eu vou começar a declarar a palavra, e a palavra vai trazer resultados na minha vida, e aí eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém, irmãos? Então, talvez você possa até pensar, né? Pastor, o senhor está falando aí sobre entendimento, sobre naturalidade, sobre mentalidade igual do mundo. Pastor, eu não consigo melhorar, eu ainda tenho essa mentalidade natural, carnal, negativa, seguindo aquilo que os meus olhos físicos veem. E aí entra também nessa mensagem que a gente está meditando, que é não se conformar. Então, se eu estou dessa forma, sem fé, desanimado, caído, eu não vou me conformar, eu vou falar com Jesus: Senhor, me ajuda aqui. O Senhor disse que ia me renovar e transformar o meu entendimento. O Senhor disse que o Senhor me faria nova criatura, um ser espiritual, um ser de fé. Interiormente o Senhor me mudaria. Então, Jesus, me ajuda aqui. Então, se conformar é aceitar, é se acomodar. Então, em hipótese alguma, meus irmãos, a gente foi chamado para se acomodar. Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Então, quem pisa no inimigo somos nós. Nós não fomos chamados para ser pisados. Lá em Apocalipse ele diz: ao que vencer, darei a coroa. Então todos nós fomos chamados para vencer. Agora a questão é, eu tenho que mudar o entendimento. Tem muitas pessoas que o entendimento dela é esperar pelos outros, e ela não toma atitude na vida dela, de fé, de crer, de lutar, e aí ela fica lá esperando. Não, eu estou esperando alguém orar por mim para resolver a minha vida, pastor. Em vez de ela não se conformar com aquele problema, orar a Deus para trazer a solução com palavras. Lembra que Jesus também nos ensina que Ele faz além do que pedimos e pensamos. Em vez dela pedir, crer, orar, determinar, a pessoa fica parada esperando as coisas acontecerem. E isso era quando a gente não conhecia Jesus, quando a nossa mente era natural, era guiada pelo mundo, pelas circunstâncias. Nós aceitávamos a derrota, o sofrimento calado. É fazer o que? A vida é assim mesmo. Só que agora Deus nos chama a não nos conformar e mudar o entendimento, acreditar no poder das palavras, no poder da fé. Jesus disse para nós mandarmos o monte sair do nosso caminho. Então a atitude para mudar é a nossa. Se nós tivermos fé em mandar a montanha sair, ela vai sair do nosso caminho. Diga glória a Deus. Amém, meus irmãos? Então nós temos que mudar o entendimento, a forma de olhar as coisas, a forma de entender as situações do dia a dia, e temos que agir de acordo com a nossa fé em Deus, em nome de Jesus. Amém? Agora eu quero mostrar para você um exemplo de alguém que agiu totalmente contra o entendimento natural, e ele experimentou algo na Bíblia que ninguém experimentou senão ele e, claro, o próprio Jesus. Quem é, pastor? Que negócio é esse aí? Vamos dar um pulinho ali agora em Mateus, Evangelho de Mateus. Temos alguns irmãos nos assistindo também pelo Facebook, né? Deus abençoe a vida dos irmãos aí. Lá em Mateus capítulo 14, vamos lá no versículo 22. Evangelho de Mateus 14, versículo 22. Lembra da palavra: eu quero experimentar a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero o melhor de Deus. Eu tenho que transformar a minha mente, renovar, transformar. Jesus transforma o nosso coração, a nossa mente. Amém? Um texto bem conhecido, vamos ler aí rapidinho. Diz aí no 22: e logo ordenou Jesus os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, olha só, fala de Jesus aí, hein? Subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. Amém? Irmãos, só para entrar um entendimento aqui, antes da gente continuar lendo, às vezes tem pessoas que não conseguem compreender a palavra de Deus, e aí às vezes a gente medita, a gente ensina, né, a palavra, e as pessoas às vezes distorcem ou não compreendem. Jesus aqui, você vê que ele despediu os discípulos, e ele deu uma missão para eles, passar para outra margem, para o outro lado da margem do mar. E aqui, irmãos, ele sobe sozinho no monte. E o que a gente às vezes fala nas pregações é sobre a idolatria do monte, que a própria Bíblia fala lá em João, que Jesus fala para aquela mulher, né, que pediu água para ele, ele pediu, aliás, para ela água, e ela diz que não daria, porque ele era judeu, a mulher samaritana. E aí o que a gente vê? Ela pergunta para Jesus: aonde se deve adorar? No monte ou em Jerusalém? Jesus diz: nem no monte nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Se fosse para criar um ritual religioso aqui, Jesus não despediria os seus discípulos e iria sozinho ao monte orar. Monte é lugar que a pessoa se retira. O propósito é de se retirar. Por exemplo, Jesus fala que se você entrar na porta se você entrar no teu quarto e fechar a tua porta do teu aposento, o teu Pai que vê tudo em secreto te recompensará. E você orar a Deus só no teu quarto. Você está compreendendo? Então aqui Jesus nos mostra o exemplo de se retirar e ter uma comunhão com Deus. Então vai no banheiro, vai no quarto, vai na sala, vai dar uma caminhada, né? Ou vai no lugar onde você e Deus, até como a gente está falando da palavra, onde você vai falar com Deus para Ele te renovar, para Ele te transformar e te ajudar. Amém, irmãos? Então Jesus é um exemplo para nós, e o exemplo dele aqui é orar sozinho no monte. Então você vê que se fosse para criar ritual religioso, ele diria: não, meus discípulos, vocês precisam subir no monte, senão vocês não servem para ser meu discípulo. Então cuidado com a idolatria no monte. Quem tem que se retirar e orar é você e Deus. Você tem que ter a prática sozinho de falar com Deus, de orar, de buscar a Deus, e não ficar nessa dependência. Estou esperando fulano ir no monte para resolver a minha vida. Não, você resolve a tua vida quando você ora sozinho com Deus. Amém, irmãos? Lembra do entendimento? Por que eu destaco isso aqui agora? Porque a gente iniciou falando transformar o entendimento. Tem muita gente que tem entendimento carnal. Então ela vê um templo grande, ai, aqui Deus vai me responder. Ela vê um monte, ai, aqui Deus vai me responder. Jesus diz que Ele te responde até dentro do teu quarto, se você orar com fé. Ele disse que se você tiver fé, você vai mandar a montanha sair e ela vai sair. Ele não disse que tem que subir no monte para mandar a montanha sair. Ele até está dizendo que é para mandar a montanha sair. Como é que você vai subir na montanha se é para mandar ela sair? Quem está compreendendo, pastor? Você está compreendendo? Então quer dizer, Jesus diz: manda a montanha sair. E tem gente que diz: eu tenho que subir na montanha, porque se eu não subir lá, Deus não vai me responder. Que fé é essa?
fé baseada em monte, em templo, em coisas que você enxerga. A fé tem que estar baseada no que Jesus ensinou. Amém, irmãos? Então toma cuidado com isso. Então lembra que a gente está falando de entendimento. Se eu não renovar, se eu continuar esse crente religioso, dependendo de coisinhas religiosas, eu não estou mudando o entendimento, eu não estou compreendendo a vontade de Deus. E lembre-se, se eu não mudar, eu não vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Jesus quer que você fale com o teu Pai sozinho, em secreto. É você e Deus, uma comunhão pessoal íntima entre você e o próprio Deus, e não ficar na dependência de alguém. Claro que a gente vai orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros, mas não ficar na dependência. Amém, irmãos? Agora olha só o que diz aí, versículo 24: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Agora presta atenção aí, no homem ousado, diz aí, e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Olha o que aconteceu aqui, meus irmãos. Jesus havia mandado os discípulos para outro lado da margem. Lembra que os ventos, nós lemos aí, estavam contrários ao barco. Então não significa, meus irmãos, que Deus te fez promessas, que você tem promessas de Deus na tua vida, que não virão ventos contrários. Tem muita gente que confunde. Ela acha que só porque Deus, ela não tem entendimento, ela acha que Deus, Ele tem o poder de estralar os dedos e mudar tudo, e aí ela acha que por causa disso Deus vai mudar toda a vida dela, e ela não vai ter luta, vai ser um mar de rosas. Aqui na terra, enquanto estivermos aqui, quem vai lutar contra os ventos contrários somos nós, com a nossa fé em Deus, com o poder dele, com a ajuda dele, mas somos nós. Amém, irmãos? Então não é porque Jesus mandou eles passar para o outro lado que não veio o vento contrário, veio. Inclusive quando Jesus aparece, o entendimento deles é: impossível alguém andar sobre esses problemas, sobre esse vento, sobre essa água, é impossível, não tem como. Achar até que era um fantasma. Jesus se apresenta e olha o entendimento de Pedro, meus irmãos. Pedro diz: Senhor, se é tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ou seja, Pedro sabia que a palavra de Jesus tinha o poder, e se era Jesus, ele poderia também andar sobre as águas. Amém, irmãos? Pense nas águas, nos ventos contrários, como os problemas que você enfrenta, como as dificuldades que você enfrenta, tanto dentro do teu coração, quanto no teu exterior, na tua vida, na tua família, ao teu redor. Pense nisso. As pessoas dizem para você que talvez é impossível resolver, é impossível a cura, é impossível mudar aquele familiar, salvar aquele familiar, é impossível você realizar aquele sonho. Quando nós temos fé com Jesus, tudo é possível. Pedro teve a ousadia e a coragem de crer que poderia vencer aquelas águas, que poderia andar sobre elas, meus irmãos. Então pense comigo, quando ele vê Jesus, o entendimento nosso é qual? Humanamente falando, é possível ou não? É impossível. O nosso entendimento é de que um homem iria
afundar na água. Só que o Pedro acreditou que se era Jesus, Jesus daria a condição também para ele andar sobre as águas. E você vê que Pedro muda o entendimento. Ele entende que se Jesus fala, ele pode andar sobre as águas. Traz isso para nós. O que Jesus tem falado para você, meu irmão, minha irmã, se a gente ficar aqui dando exemplo, não vai parar. Que é tu e a tua casa, que Ele pode curar, que Ele pode salvar a nossa alma, que Ele pode transformar o problema e trazer solução. O que Jesus tem te falado? Você tem acreditado realmente no que Jesus fala? Porque pensa comigo, os apóstolos no barco, eles experimentaram o que Pedro experimentou? Por quê? Porque eles não tiveram a coragem de transformar o entendimento. Eles olharam, não tem como, é impossível. Pedro disse: pode, Senhor, me manda aí que eu vou. Você já pensou, irmãos? Eu até usei esse exemplo ali também na Ilha da Pintada. E uma irmã, relatou até um episódio que ela estava com a família lá no barco, no meio do Guaíba ali, coisa e tal, lá num acampamento. E ela relatou de um episódio que o vento era contrário, o motor tinha pifado lá, não estava funcionando, e eles estavam apavorados, passaram madrugada sendo levados pelas ondas, e coisa arada. Ela falou que era de madrugada e coisa. Aí você pensa, ela falou isso com um barco a motor, do jeito que a gente tem a tecnologia hoje, um monte de coisa para ajudar, bote, aquele salva-vida e coisa arada. Agora você imagina, pensa comigo naquela época de Jesus. Será que não era perigoso? Será que tinha um bote ali para o Pedrão se ajudar? Lembra que o vento era contrário? Lembra que as ondas eram fortes? E o Pedro tem a ousadia de dizer: Senhor, é tu? Então me manda ele ter contigo. E o Pedro vai na palavra de Jesus, e ele tem coragem de pisar aonde a mente diz: você vai cair, você vai afundar. Você está compreendendo? Às vezes você olha para uma situação e você pensa: não tem jeito, é impossível, não vai resolver. Mas você vai pelo que a tua mente natural diz, ou você crê que para Deus tudo é possível? Aqui que está a questão. Os outros ficaram parados assistindo Pedro sendo vitorioso, vencendo algo impossível, enquanto que ele vivia a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque ele teve esse entendimento de que Deus pode fazer o impossível acontecer. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Olha o que diz aí, no versículo 27, aliás, 26. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Olha só o Pedrão. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, olha só o que a gente vai ler aí: andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Você não encontra nenhuma outra pessoa andando sobre as águas senão o Pedro, a não ser, claro, o próprio Jesus. Os outros discípulos, eu fico imaginando, irmãos, não vai confundir o que a gente fala, que a gente não está determinando realmente o que aconteceu, mas eu fico imaginando. Não sei se você lembra, teve um episódio que a mãe do Tiago e do João foram pedir para Jesus um lugar, de honra. Pediu: bota um filho meu aí, um à tua direita e outro à tua esquerda. Os outros discípulos descobriram, ficaram lá entre eles brigando quem seria o maior. Não sei se você recorda disso, aconteceu. Aí você imagina, Pedro tem a audácia, a coragem de desafiar o natural, o que a mente diz, e ele fala: então me manda ir ter contigo. E ele começa a dar uns passos na água. Quantos ali olharam dizendo: mas ele teve fé?
Quantos ali, quem sabe, olharam, mas ele vai ser o líder da igreja. Quantos ali olharam e disseram, mas ele conseguiu. E quantos às vezes não estão até torcendo contra, para naufragar? Ou não existe isso? Sim ou não? Não é porque é crente ou porque está dentro da igreja que não tem um monte de maldade no coração. Quantas pessoas às vezes estão torcendo para você não viver o melhor de Deus? Olham e desejam o teu mal, ou desejam que você não vença, né? Pense quantos, claro que não é o caso, que eu não estou falando que os discípulos estavam desejando o mal de Pedro, mas quantos ali estavam com aquela invejazinha, ele conseguiu, e nós não temos coragem de lutar e ir em frente. Você está compreendendo? Quantos olharam, né, ou olhariam e pensaram sobre isso? Quantas pessoas hoje não quer que você vença, vão e buzinam no teu ouvido dizendo, não, tu não vai conseguir, não adianta, larga de mão, abandona, não adianta nada, e plantam, quem sabe, até dúvida no teu coração, plantam, quem sabe, até coisas negativas no teu coração, né? Tu é louco, tu não vai conseguir. Quantos talvez, né, falariam por Pedro, tu é louco, rapaz, tu vai se afogar aí, o mar está bravo, não vai andar não. Só que o Pedro não olhou para as circunstâncias no primeiro momento. Presta bem atenção. Ele foi o único homem, a não ser Jesus, a dar passos sobre as águas. Ele experimentou o sobrenatural, ele experimentou a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Deus quer isso para você, meu irmão, minha irmã. Se você crê, Deus fará o impossível se tornar possível na tua vida. Para Ele tudo é possível. Agora lembre-se, eu só vou viver se eu mudar o meu entendimento. Como se diz, eu tenho que arregaçar as mangas e ir atrás daquilo que Deus me deu. Se o Pedro ficasse de braço cruzado no barco, ele não experimentaria o que Deus tem para ele. Ele não ficou parado, os outros ficaram parados, mas ele foi além, ele se esforçou, ele disse, eu quero ir ter contigo, Jesus. Meu irmão, é isso que nós devemos entender. Tem pessoas que falam que quer prosperar, mas ela não quer trabalhar. Tem pessoas que dizem que quer abrir negócio, mas ela não estuda, ela não luta, ela não planeja. Tem pessoas que ela quer paz na família, mas ela não consegue dizer um perdão. Ela não consegue chamar um familiar para pedir desculpa e se reconciliar. Tem pessoas que ela quer mudar o exterior, ela quer experimentar o melhor de Deus, mas ela não dá passo. Ela não age de acordo com a vontade de Deus. Ela não age de acordo com o entendimento que Deus nos dá. Que se eu plantar amor, se eu plantar perdão, se eu plantar fé, eu vou colher o melhor de Deus. Pedro plantou coragem, Pedro plantou fé, e ele viveu uma experiência de algo sobrenatural, impossível, mas ele conseguiu. Amém, irmãos? Claro que a gente não é perfeito, e o Pedrão também não é. E eu quero mostrar para você o inimigo, que aliás, os nossos inimigos, que nós podemos dizer assim, para nós não vivermos o melhor de Deus, que é o que o Pedro acabou caindo nesse inimigo. Quer ver? Olha o que diz aí no versículo 30, diz assim: mas sentindo, esse é o Pedrão, ó. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E agora, irmãos, hein? Quantos talvez estavam dando risada? Viu? Disse que ele não ia conseguir, está naufragando, está afundando o Pedrão. Quantos que talvez quando Pedro disse: eu vou caminhar agora, Jesus, vou ir até o Senhor. Quantos disseram talvez: ele não vai conseguir, ele vai naufragar. E Pedro começa a dar os passos, e ele firme e forte. Só que o problema dele foi o quê? Ele parou de olhar para Jesus. Lembra que a fé nos leva a ter objetivos, irmãos. Assim como nos heróis do passado,
Deus fazia uma promessa e aquele herói tinha que crer para alcançar a promessa. Era um alvo, era um propósito. Aqui o alvo era chegar até Jesus. Aqui o alvo era o barco e ir até o outro lado da margem. O alvo que nós temos é alcançar as promessas de Deus. Amém, irmãos? E o Pedro tinha esse alvo de chegar até Jesus andando sobre as águas. Só que ele para de olhar para Jesus e ele olha para o vento, ele olha para o tamanho do mar, das ondas, e ele diz aí: teve medo e duvidou. São os teus inimigos, são os nossos inimigos, o medo e a dúvida. Ele teve medo do problema e ele duvidou que ele poderia andar sobre aquele problema. Traz isso para nós. Você tem tido medo dos problemas? Quantas pessoas, eu não vou entrar no mérito, a gente tem que vigiar, a gente tem que ser sábio, não podemos ser irresponsáveis, né, irmãos? A gente tem que vigiar, mas quantas pessoas ela vai em tudo que é lugar, mas ela não vai na igreja, porque ela tem medo de morrer do tal do Covid. Eu já dei exemplos aqui que eu atendi pessoas que nunca vieram na igreja durante a pandemia, mas pegaram Covid em casa. Pegaram em casa sem vir à igreja. Eu conheço pessoas que aconteceu. Ela entrou a pandemia, ficou com medo de pegar o Covid e morrer. Aqui diz que o Pedro teve medo. Você vai vigiar, vai ter os cuidados que é possível ao teu alcance, mas você não pode ter medo. Você tem que crer que Deus vai te guardar. Se existe alguém que pode nos guardar, é Jesus. Amém, irmãos? Agora tem pessoas que ela vai em tudo que é lugar, mas ela não vai na igreja com medo do Covid, porque ela diz que lá vai pegar. Olha aí o medo. Quantas outras pessoas ela tem medo de ousar abrir um negócio, né, de planejar, estudar e abrir um negócio? Quantas pessoas têm medo do filho ir para um caminho errado? Daí ela acha que colocando lá o filho numa jaula, prendendo, ela vai conseguir impedir ele de ir para um caminho errado. Olha o medo. Ela tem medo disso, medo daquilo, medo de sair na rua. Imagina se a gente fosse olhar para o medo das coisas ruins que a gente escuta aí no noticiário. A gente não pisaria o pé fora de casa. Você está compreendendo? Agora o Pedro teve medo e por isso ele afundou. E ele duvidou. Então traz isso para nós de maneira geral. Você tem que confiar que a tua vida está no controle de Deus. Que tudo está no controle de Deus na tua vida. Que a proteção dele está na tua vida. Amém, irmãos? E não duvide de que para Deus tudo é possível. Quando Pedro olha para o tamanho do problema e ele tem medo e duvida. Então, como eu volto a dar um exemplo, né? Imagina um mar bravo. Naquela época você não tem estrutura nenhuma para te salvar. Você olha e tem medo daquela situação. Ele olhou humanamente falando e teve medo. Irmãos, quem aqui em algum momento não duvidou? Quem aqui em algum momento não teve medo? Todos nós em algum momento duvidamos, em algum momento temos medo. Mas a questão é que a gente possa ser humilde, como nessa ocasião Pedro foi. O que ele falou? O que ele fez? Jesus, salva-me. Às vezes a pessoa está afogada no medo, afogada nas dúvidas, e ela quer posar de mulher de fé, de homem de fé. Não, porque Deus está comigo. E dentro do coração dela ela está caída, ela está duvidando do poder de Deus, ela está desanimada, ela não está acreditando no poder de Deus, naquilo que vai acontecer na vida dela de bênçãos, mas ela quer posar de gospel, né? É o gospel. Eu sou gospel, eu sou de fé. E dentro da mente, lembra que a gente está falando transformar a mente? Ela está afogada. Irmão, minha irmã, lembra de Jesus indo no monte sozinho? Vá sozinho com Deus, fale com Ele, conte as tuas dúvidas, os teus medos e peça o socorro de Jesus. Porque muitos até zombam ou falam que o Pedro foi fraco. Tudo bem, mas ele foi o único que andou sobre as águas. Talvez muitos dizem: o Pedrão
afundou, mas ele foi o único que andou sobre as águas. E preste bem atenção no que Deus nos mostrou também. Quando Pedro clama por Jesus, para onde que o Pedro vai? O Pedro volta para cima das águas. A Bíblia diz que Jesus levanta ele, então ele volta a andar sobre as águas, porque ele deu passos sobre as águas. Então quando Jesus toma ele pela mão, ele volta a andar sobre as águas, e ele então vai até o barco andando sobre as águas. Amém, irmãos? É isso que a Bíblia diz. Então pense nisso. Ele estava até naufragando, o medo e a dúvida, mas ele buscou a ajuda de Jesus para mudar o entendimento dele. E Jesus levanta ele e ele volta a andar sobre as águas. É isso que você tem que fazer. Ninguém é super-homem, ninguém é perfeito. Em algum momento você pode ter uma luta interior de medo e dúvida. Só que a questão é: seja humilde e busque em Jesus a ajuda que você precisa para continuar andando sobre as águas. Amém, irmãos? Nós lemos que ele experimentou algo impossível, sobrenatural, e Deus quer que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Diga glória a Deus. Então, andando sobre as águas, eles vão até o barco, e quando Jesus pisa no barco com Pedro, as águas se acalmam e vira tudo uma calmaria, porque Jesus estava ali. Diga glória a Deus. Agora pensa nisso, meu irmão. Como é que está a tua fé? Como é que está o teu coração? Você tem tido medo por tudo? Você tem tido dúvidas de qualquer situação? Então comece a orar e crer que com Deus vai ser diferente. Aquela mentalidade natural tem que ser transformada na fé. Minha vida está no controle de Deus. Eu vou ter medo de quê? Até eu falava para as pessoas: a morte sempre inventa uma desculpa. Não tem sempre uma desculpa para a morte? Fulano morreu. Morreu de doença, morreu de tristeza, morreu de depressão, morreu porque estava velhinho, morreu porque foi um acidente, fulano morreu de alguma coisa. Meu irmão, a hora que tiver que partir, nós vamos partir. Não tem ninguém que possa impedir isso. Se chegou a hora da pessoa, a pessoa vai partir. Nós temos que ter essa fé, que a nossa vida está no controle de Deus. Agora, enquanto estivermos aqui, não podemos nos conformar com o inimigo nos pisando. Nós fomos chamados para pisar nele e para andar sobre as águas, não para nos afogar nesse mar de problemas, nesse mar de coisas ruins deste mundo. Deus nos chamou para a gente vencer e andar sobre as águas. Só que a gente só vai conseguir andar se a gente mudar o entendimento e crer que é possível, sim, com fé em Deus, vencer e andar sobre as águas. Diga glória a Deus. Talvez, irmãos, antes de a gente orar, que a gente já vai orar, talvez você pense assim: pastor, mas eu sou de Deus, eu entreguei a vida para Jesus, eu procuro fazer as coisas certas, eu só tenho medo, eu só tenho dúvida, eu só não acredito tanto assim no poder de Deus, que Ele pode me proteger, me guardar e abençoar a minha vida. Não vai confundir o que eu vou mostrar para você na Bíblia. Talvez você pense: não tem problema nenhum ter medo, pastor, e ter dúvidas e viver nesse sentimento ruim. Irmão, o medo, a dúvida, é como se você dissesse que Deus não tem o poder para cuidar de você. O medo é como se você dissesse que Deus não tem condições de cuidar de você. Então o medo é uma porta aberta para trazer sofrimento para a tua vida. Então, assim como Pedro teve o medo, Jesus inclusive vira para ele: sou homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus vira e repreende ele.
Por que você duvidou? Por que você teve medo? Por que você agiu dessa forma? Então, quando você age dessa forma, com medo, você poderá trazer problemas para a sua vida, mesmo sendo fiel a Deus, mesmo procurando fazer tudo certo. Pastor, de onde o senhor está tirando isso? Deixa eu mostrar para você um exemplo na Bíblia. Vamos dar um pulinho lá no livro de Jó agora. Bem no meio da Bíblia é Salmos. Um pouquinho antes de Salmos é o livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 3, para a gente já orar. Estou vendo ali a carinha de alguns irmãos, da Natália, do irmão Idemir, da dona Paula, glória a Deus, da pastora Juliana, que está assistindo também. Glória a Deus. Olha só o que diz aí, irmãos. Olha como é sério esse negócio do medo. Medo é coisa séria, irmãos. A pessoa não pode brincar com medo. Dona Claudinha também está na área, assistindo a nossa live. Diz aí no capítulo 3, versículo 25. Olha como é sério esse negócio aí. Diz assim, ó, é o Jó, né? Olha o que ele diz: porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Você viu o que o Jó falou? O que eu temia aconteceu. Quem conhece a história de Jó, se você não conhece, dá uma lida. O Jó perdeu tudo que ele possuía, até a saúde. Perdeu filhos, perdeu todas as posses dele. E olha a declaração dele aqui dizendo: o que eu tinha medo, eu recebi. O meu medo trouxe isso para a minha vida. Então, não sei se você já viu, irmãos, às vezes tem pessoas que até têm medo de coisas bobas, e aquilo ali sempre acontece com a pessoa. Você já viu? Tem umas pessoas que têm medo de barata. A barata só aparece para ela. Pode ter 10 pessoas ali, a barata vai nela. Né? Eu conheço pessoas que têm medo de abelha. Pode estar ali a 50 pessoas ali, a abelha vai naquela pessoa que tem medo, né? A abelha vai naquele que tem medo. Ou seja, o que eu temi me sobreveio. Às vezes a pessoa não acha que não tem nada a ver, mas ela acaba tendo medo de tudo. Ah, eu tenho medo de ficar endividado, fica endividado. Ah, eu tenho medo de não dar certo tal negócio, não dá certo. Eu tenho medo de pegar tal doença, pega a doença. Eu tenho medo de um fulano de tal se desviar, dá tudo errado, acontece aquilo. Porque o medo é uma porta aberta para o inimigo. O Jó disse: aquilo que eu temi veio sobre mim. E ele diz algo mais forte ainda, quer ver? Isso aqui é forte o que ele fala, no versículo 26, ó. Olha a expressão do Jó, presta bem atenção. Olha o que o Jó diz: nunca, olha só, uma expressão forte, hein? Nunca estive descansado. Olha só o que ele diz: nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Olha a declaração: eu nunca descansei. Irmãos, a Bíblia nos ensina que Deus nos abençoa até enquanto dormimos. Nós dormimos, mas aquele que cuida de nós não dorme. Diga glória a Deus. A Bíblia diz isso, que Deus cuida de nós 24 horas. Só que às vezes o que acontece, o entendimento da pessoa é ter medo de tudo, é ficar apavorado com tudo, é achar que o pior vai acontecer e ficar com medo, duvidando de que Deus está no controle. E aí acaba atraindo cada
vez mais maldição, problema. Por quê? Porque é como se eu tentasse tomar a minha vida, sendo que eu tenho que confiar em Deus, que Deus está no controle de tudo. Diga glória a Deus. Eu até vou falar uma coisa boba aqui com os irmãos, mas isso aqui está sendo gravado e vai ser passado também no YouTube. Muitas outras pessoas vão assistir, né? Então eu acredito que é o Espírito Santo também tocando para a gente entender melhor as situações. O que a gente vê, irmãos? Quando uma pessoa ela está desse jeito, está falando aí perturbação, nunca descansa, nunca repousa, está sempre desse jeito, angustiada, não sossega. Eu vou falar uma coisa boba aqui, mas talvez você já ouviu falar. Você já ouviu falar daquelas pessoas que adestram cães? Não estou chamando ninguém de cachorro aqui, pelo amor de Deus. Você já viu daquelas pessoas que adestram cães? São quase que uns psicólogos dos cães, que você encontra elas indo para cães problemáticos, aonde aquele cão, qualquer barulho, qualquer visitante, ele enlouquece, ele quer morder, ele quer fazer acontecer. Sabe o que elas costumam dizer? Eu já vi vários programas sobre isso, que aquele cão, ele faz isso, ele é estressado, ele é perturbado. Lembra do Jó? Nunca descansei, sempre estou perturbado. Sabe por quê? Porque ele acha que é ele que tem que cuidar de tudo. Ele não acha que o dono é o chefe da matilha e que ele é o responsável pela proteção dele, que ele é o responsável para cuidar daquele cão. Não, ele acha que é ele o responsável. Então qualquer barulho, qualquer coisa diferente, ele enlouquece, ele fica bravo, ele morde todo mundo. Ele é aquele cachorro que fica enlouquecendo, né? E aí você olha, vê que aquele cachorro, aquele animal é perturbado. Claro que eu não estou aqui falando que a gente é isso, irmãos, mas é mais ou menos isso que às vezes acontece. A pessoa não consegue entregar na mão de Deus o controle da vida dela. Ela quer controlar, ela quer dominar. Só que quando nós queremos controlar, quem somos nós para controlar? Como que nós vamos conseguir controlar? E aí a gente fica nervoso, fica angustiado, fica ansioso, perde a cabeça, duvida, desanima, fica lá estressado. Tudo porque a gente quer controlar algo que a gente não pode. A gente não tem o poder de controlar a vida das pessoas, da nossa família, e tampouco a nossa. Agora, quando nós confiamos em Deus, descansamos nele. Lembra? Jesus diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vou te aliviar, aprenda comigo. Jesus fala isso, que sou manso e humilde de coração. Então eu aprendo a confiar em Deus, eu vou conseguir descansar. O Jó perdeu algo que eu acredito que nenhum homem na Bíblia se compara à destruição que ele recebeu, que aconteceu na vida dele. Ele perdeu tudo, até a saúde. A mulher dele disse: ô homem, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Olha só o conselho da mulher do Jó, de tanta desgraça na vida dele. Mas ele declara: tudo isso aconteceu por quê? Porque o que eu temia me sobreveio. Se você ler a história do Jó, você vai ler ele falando assim: eu não te conhecia. Tem até louvor aí que fala: eu não conhecia o Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, ele tinha tudo isso, mas ele não conhecia a Deus. E ele diz: mas agora os meus olhos te veem. Depois que o Jó aprendeu quem era Deus, que Deus deu tudo em dobro para ele. Amém, irmãos? Só que antes disso, o medo trouxe esses problemas. O medo ia fazer o Pedro naufragar se ele não pedisse ajuda para Jesus. Quantas pessoas estão naufragando porque elas estão desse jeito, querendo tomar o controle da vida de todo mundo, se a gente não pode controlar nem a nossa? Como que a gente vai querer controlar a vida de todo mundo se a gente não consegue controlar nem a nossa? Então a gente tem que confiar que Deus está no controle de tudo. Amém, irmãos? E talvez você diga também e pense, né, pastor, mas o Jó sofreu porque ele não era de Deus assim, ele não fazia as coisas certas. No capítulo 1, versículo 1, olha como é que era o Jó. Diz assim, ó:
Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Presta atenção o que o Jó era. Diz aí, ó. Havia na terra de Uz, né, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Olha quem era o Jó: um homem reto, sincero, temente a Deus e desviava-se do mal. Quando ele via o pecado, via a maldade, ele fugia, se desviava. Ele era respeitador de Deus, ele respeitava, temente a Deus. Só que o que ele tinha? Uma porta aberta, que era o medo. Olha a expressão dele: eu nunca repousei. Isso muda alguma coisa se você não dormir à noite? Vai mudar o que na tua vida? Quantas pessoas estão às noites de insônia, acordadas, achando que isso vai mudar a vida dela? Vai mudar se você ter fé e entregar tudo na mão de Deus, confiando que Deus vai cuidar da tua vida, da tua família, e que tudo vai dar certo no teu futuro, porque Deus está na tua vida. Com Ele a gente anda sobre as águas. Amém, irmãos? Então pense nisso. Será que nós não estamos dessa forma, cheio de medo, cheio de aflições, porque nós não estamos entregando e confiando que tudo está no controle de Deus? Lembra? Entendimento. Eu entendo que se eu creio no Deus vivo, Ele vai cuidar de mim. Eu sou filho dele. Lembra que Jesus fala que se Ele cuida dos passarinhos, Ele vai cuidar de você? Quantas pessoas estão preocupadas com aquilo que ela vai ganhar materialmente falando, com aquilo que vai ela vestir? Jesus chega a dizer: não se preocupe, porque Deus vai cuidar de você. Confia, descansa em nome de Jesus. Amém, irmãos? Agora tem pessoas que ela não descansa, porque ela está lá cheia de dúvida, cheia de medos, e ela não confia que Deus está cuidando. Então o segredo de andar sobre as águas e viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é mudar o entendimento, confiar em Deus e agir de acordo com essa fé. Deus vai te honrar, você vai viver o melhor de Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Fica de pé se você pode, fica à vontade, de pé ou sentado, o importante é orar, né? Vamos andar sobre as águas, vamos experimentar o melhor de Deus. Deus quer o melhor para a nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai, o Senhor nos mostra na Tua palavra que, meu Deus, nós precisamos transformar a nossa mente para alcançar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Para isso, Pai, nós não podemos mais viver com uma mente repleta de medos, de anseios, de angústias, meu Deus, querendo tomar o domínio da nossa vida, sendo que nós não conseguimos. Como a Tua palavra diz, a gente não tem como acrescentar nenhum côvado, nenhum centímetro à nossa altura. Nós não somos nada. Nós devemos confiar no Senhor, ter este entendimento, que confiando em Ti, o Senhor nos fará andar sobre as águas, o Senhor nos fará alcançar os objetivos aqui da terra, de salvar família, de alcançar sonhos, planos, projetos, o melhor do Senhor aqui na terra, e a maior de todas as vitórias, que é a coroa da vida. Pai, o Senhor é poderoso para fazer esta obra na nossa vida, nos nossos caminhos. Nós, meu Deus, fomos chamados para viver o Teu melhor, mas para isso é necessário mudar a mente, tirar os pensamentos negativos, o medo, meu Deus, as dúvidas, os sentimentos ruins, Pai. Então vem agora, Senhor, fazendo uma limpeza na nossa mente, tirando todo medo, toda angústia. Como Jó disse que ele não repousava, ele estava sempre preocupado. Tira da nossa mente essas preocupações, essa aflição, essa angústia, esses sentimentos que só nos fazem mal. Arranca do nosso coração toda perturbação,
disse que os limpos de coração verão o Senhor, e nós queremos te ver, Pai. Então limpa da nossa mente, limpa o nosso coração agora, tirando tudo que não provém de ti, nervosismo, aflição, angústia, dúvidas, meu Deus, o medo, todo o mal, na autoridade do nome de Jesus. Sai da nossa mente esse pensamento de pessimismo, esse pensamento negativo, que só pensa naquilo que é ruim. Meu Deus, arranca todo o mal, toda a maldição da nossa mente, do nosso corpo, da nossa família, das nossas finanças. Faz uma limpeza espiritual agora, Senhor, arrancando todo o mal, do alto da cabeça à planta dos pés, da nossa mente e do nosso corpo. Tudo que nos atrapalha ou tenta nos atrapalhar para naufragarmos na fé, nós repreendemos todo o mal e exigimos, em nome de Jesus, saia todas as trevas, saia todo medo, saia toda dúvida, vai embora, em nome de Jesus. Pai, o Senhor disse na tua palavra: tudo que pedirmos em teu nome crendo, nós receberemos. O Senhor disse, Pai, que para ti tudo é possível, que para nós é impossível, mas para ti tudo é possível. Então nós cremos que assim como Pedro andou sobre as águas, vencendo os problemas, em nome de Jesus, Pai, nós também vamos andar aqui na terra, vencendo os problemas, alcançando as promessas, aqui sendo na terra vitorioso e alcançando a maior de todas as bênçãos, que é a coroa da vida, Pai. Então alcança cada um dos teus filhos que estão aqui na igreja, que estão assistindo, meu Deus, em sua casa, onde estiver nesse momento. Alcança com o teu poder, fortalecendo, levantando esta pessoa na fé, e que juntos possamos caminhar sobre as águas, vivendo o melhor do Senhor, a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Como Pedro foi ousado e andou sobre as águas, que nós também tenhamos fé, ousadia, atitude